Bom dia a todos. A Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda agradece a presença das autoridades, representantes das instituições públicas e privadas, membros da sociedade civil organizada, profissionais técnicos e demais cidadãos que participam desta importante audiência pública destinada à apresentação e discussão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Este encontro representa uma etapa fundamental na construção de políticas públicas voltadas à sustentabilidade ambiental, à melhoria da qualidade de vida da população e ao fortalecimento da gestão responsável dos resíduos sólidos em nosso município. A realização desta audiência atende aos princípios da transparência, da participação popular e do controle social previstos na legislação federal, permitindo que a sociedade conheça, avalie e contribua com as propostas que nortearão o planejamento municipal para os próximos anos. Este plano constitui um instrumento estratégico de planejamento que estabelece diretrizes, metas, programas e ações para o manejo adequado dos resíduos sólidos, abrangendo desde a redução da geração, reutilização e reciclagem até a destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Durante esta audiência, serão apresentados os estudos técnicos elaborados para o município, contemplando o diagnóstico da situação atual da gestão dos resíduos sólidos e o prognóstico com as ações, programas e metas necessárias para promover avanços ambientais, sociais e econômicos em Pontes e Lacerda. A participação da população é essencial para o aperfeiçoamento deste plano, garantindo que as decisões tomadas reflitam as necessidades e expectativas da comunidade e contribuam para a construção de uma cidade mais limpa, sustentável e comprometida com as futuras gerações. Sejam todos muito bem-vindos. Neste momento, será feita a leitura do regulamento desta audiência. Edital número 001/2026, dos procedimentos da audiência pública. A audiência pública será conduzida por um mediador designado pela administração municipal e contará com a participação do prefeito do município de Pontes e Lacerda ou representante legal, além de representantes da equipe técnica responsável pela elaboração dos estudos e terceiros indicados para compor a mesa diretora. Para assegurar o bom andamento dos trabalhos, o mediador da audiência deterá a prerrogativa de conceder e cassar a palavra, além de determinar a retirada de pessoas que perturbarem a realização da sessão, garantindo a ordem e o respeito mútuo. O número de participantes da sessão pública presencial observará rigorosamente a capacidade máxima do local escolhido para o evento, respeitando as normas de segurança. Da abertura. A audiência pública será iniciada pelo mediador com a leitura do regulamento da sessão, seguida da composição formal da mesa diretora. A sessão será oficialmente aberta pelo prefeito municipal ou representante legal. Da exposição técnica. O plano será apresentado por representante da equipe técnica responsável pela elaboração. Durante esta fase, será exposto o diagnóstico realizado e o prognóstico proposto para a gestão de resíduos no município. Perguntas e pedidos de esclarecimentos serão respondidos exclusivamente ao final do prazo da apresentação técnica, observadas as regras estabelecidas para manifestação escrita ou verbal.
da participação da sociedade e entidades. A etapa de debates será iniciada imediatamente após a exposição técnica dos estudos, sendo permitidas manifestações escritas ou verbais por parte dos presentes. Os interessados em participar ativamente deverão preencher o formulário de credenciamento disponibilizado pela organização do evento no local, observadas as seguintes regras. Para a manifestação verbal, o interessado deverá fornecer seu nome completo e o nome da empresa ou entidade que representa, caso aplicável. O tempo de fala será estipulado pelo mediador no início da sessão, garantindo a isonomia entre os participantes. Para a manifestação escrita, o formulário deverá conter o nome completo, a empresa ou entidade que representa, caso for o caso, for aplicável, e a formulação clara da pergunta, pedido de esclarecimento ou contribuição técnica. Manifestações e contribuições que não versarem estritamente sobre o objeto da audiência não serão consideradas pela mesa. Para o adequado desenvolvimento dos trabalhos, as manifestações verbais e escritas obedecerão rigorosamente à ordem de inscrição. A mesa diretora responderá aos questionamentos ou às manifestações apresentadas. As respostas às questões de alta complexidade técnica, que eventualmente não puderem ser respondidas durante a audiência, serão posteriormente disponibilizadas no sítio eletrônico oficial da Prefeitura. Todos os depoimentos, exposições e debates serão registrados por meio eletrônico, gravação em áudio e vídeo, de forma a preservar a integridade de seus conteúdos e garantir o seu máximo aproveitamento, como subsídios técnicos ao aprimoramento dos planos a que se destina a audiência pública. Após a realização de todos os trabalhos previstos e o esgotamento das inscrições para a manifestação, um representante da mesa diretora declarará oficialmente encerrada a sessão da audiência pública. Será lavrada a ata circunstanciada da sessão pública, contendo o resumo das apresentações, os principais questionamentos e as respostas fornecidas, a qual será posteriormente disponibilizada no sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda para acesso público. Neste momento, convido para compor a mesa de autoridades o excelentíssimo senhor Dr. Fernando Toledo Silva, Procurador-Geral do Município e, neste ato, representante do Poder Executivo. A excelentíssima senhora doutora Mariana Batizouco Silva Alcântara, promotora de justiça da comarca de Pontes e Lacerda. A excelentíssima senhora Marta Cibele Lacerda Marquesan, vereadora presidente da Câmara de Vereadores de Pontes e Lacerda. O senhor Wesley Marques de Souza, secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, e neste ato, presidente da Comissão de Acompanhamento e Análise do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, instituída pelo Decreto Municipal número 149 de 2025. Composta a mesa diretora, neste momento convido o senhor Dr. Fernando Toledo Silva, Procurador-Geral do Município e representante do Poder Executivo, para declarar aberta a audiência pública. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Eu queria aqui agradecer a presença de cada um de vocês, representando aqui o prefeito Jackson Bassi nessa audiência pública.
Agradecer também o Ministério Público, a doutora Mariana, que se faz aqui presente, sempre esteve presente, inclusive em toda a situação do lixo, né, de nossa cidade, do aterro sanitário, de várias situações que são desafios que são enfrentados realmente pelos municípios, não só daqui. Agradecer a nossa presidente que cedeu o espaço, nosso amigo Wesley, que tanto tem sofrido ali também com a situação do lixo na nossa cidade. E até algumas situações interessantes para vocês terem informação, não só a coleta de lixo, mas também a varrição e outras situações de coleta seletiva entram nessa discussão que hoje a gente apresenta para vocês. O município hoje, Pons Lacerda, é quase referência, não só na região, mas no estado, na situação do lixo. Hoje temos a coleta, já está sendo implantada a coleta seletiva também. A princípio, é uma situação formiguinha, né, começando, vai ter a situação de educação para toda a população também, que isso envolve não somente a proteção do nosso meio ambiente, mas dos nossos afluentes hídricos, ou seja, o nosso rio Guaporé, dos nossos córregos aqui presentes. Então, isso, às vezes, parece uma situação pequena, mas não é. A gente tem que realmente ter essa consciência e começar a participar realmente dessa situação, que é a intenção hoje dessa audiência pública. Estamos aqui, ontem estivemos na Câmara com todos os vereadores numa reunião antecipada também para apresentar algumas situações, tirar já algumas dúvidas e realmente a população, que é quem usufrui dessa coleta e dessa limpeza da nossa cidade, realmente poder participar. Se eu não me engano, doutora Rilaine, era até o dia 12, né? Que está aberta a manifestação, né? Então, até o dia 12, hoje, a audiência, mas isso fica aberto dentro do site da Prefeitura para manifestação de todos, tá? A gente quer que realmente participem, que depois de feita a finalização nossa agora, o PMGIRS, né? Com a situação do lixo. Também a concessão que foi feita, a coleta, separação, haverá a construção também na Vila Olímpica do ecoponto. Então, é bom que toda a população também saiba dessa situação, que vai ser onde será a destinação de pequenas quantidades de lixo, até 1 metro cúbico para toda a população. Então, acabará essa situação de incêndios, né, doutora? Que a gente tem uma dificuldade, realmente. Já foi apresentado isso para o Ministério Público também, e lá será esse ponto de coleta, transbordo e separação de lixo. Por isso, a instituição da coleta seletiva. Então, o município vai ser, acho que na região, o piloto, acho que algumas já existem, né, mas da forma que foi feita integralmente até o final agora com o plano de gestão integrada de resíduos sólidos, a finalizar essa situação por inteiro. Não poderia também deixar de agradecer aqui a doutora Rilaine, minha assessora, que me acompanhou todos esses dias, diuturnamente aí com a elaboração, toda a parte jurídica, para que hoje chegássemos aqui à finalização desse plano. Obrigado, meu braço direito, e declaro aberta a audiência pública do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Muito obrigada pelas vossas considerações. Neste momento, passamos a palavra à excelentíssima senhora, doutora Mariana Batizzocco, promotora de Justiça da comarca de Pontes e Lacerda, para as vossas considerações. Obrigada, um bom dia a todos. Quero iniciar cumprimentando aqui nosso dispositivo, doutor Fernando, procurador-geral, nossa presidente, senhora Marta Lacerda, secretário de Obras. Agradecer e cumprimentar todo o público presente, vereadores, sociedade civil organizada. Quero também já pontuar aqui o meu pedido de desculpas em relação ao meu atraso. Eu estou substituindo a promotoria criminal nesses dias, então tive uma custódia com a doutora Jéssica um pouco antes das 9 horas e por isso que acabou prolongando um pouquinho aí, eu atrasei. Mas muito obrigada aí por me aguardarem. Eu fico muito feliz de nós termos, né, essa audiência pública hoje, porque ela representa não só um requisito, né, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, do Marco Legal de Saneamento, mas, de fato, ela representa
o nosso princípio de participação popular, né, de democracia, na medida em que, a partir das informações que forem apresentadas aqui, a população e o Ministério Público também, né, terá condições de verificar todos os andamentos que vêm sendo realizados pelo município e também de contribuir, né, de apresentar dúvidas, questionar, de apresentar sugestões. Então, esse é o momento, reforço aqui o que o Dr. Fernando falou a respeito da consulta pública, que é muito importante, que a população de fato participe. Esse é o momento, né, para que a gente de fato entenda, fiscalize, né, enquanto sociedade, as ações aí que vêm sendo realizadas. De fato, acredito que Pontes Lacerda já avançou bastante, desde o momento que eu cheguei aqui. Nós tínhamos já uma ação civil pública com uma sentença transitada em julgado, muito antiga, né, de gestões anteriores, que já demandava o cumprimento de diversas obrigações, mas aquilo estava apenas no papel. Né? Ela era uma sentença, mas que não tinha, de fato, uma eficácia. E desde que nós começamos, né, esse diálogo com o poder público, também por meio de alguns pedidos judiciais, outros nos extrajudiciais, nós temos conseguido avançar e eu acredito que muito mais será feito, né? Acredito que já se avançou, mas ainda é preciso avançar muito mais e fico muito feliz, de fato, com essa audiência, porque ela representa mais um ponto nesse avanço. Então, muito obrigada. O Ministério Público tem acompanhado, como o doutor Fernando falou, essa questão da concessão, da Vila Olímpica, enfim, da coleta seletiva, e vocês também podem nos procurar, também dando sugestões, provocando, para que a gente possa adotar as melhores providências aí sobre esse assunto. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora, pelas suas considerações. Neste momento, passamos a palavra à excelentíssima senhora Marta Cibele Lacerda Marquesan, vereadora presidente, para que, em nome desta Casa de Leis, faça suas considerações. Um bom dia a todos. Quero desejar as boas-vindas e os parabéns para cada um de vocês que aqui estão, e a todos que nos acompanham também pelas nossas redes sociais. É um tema de extrema importância para o nosso município, a organização do nosso município, como muito bem o doutor Fernando, né, expôs, né, ele também vem trazendo impactos ambientais, né, doutora Mariana, que é algo que a gente, né, tem trabalhado muito para que a gente possa fazer todas essas reestruturações. Então, parabéns para todos que aqui estão, que entenderam a importância. Os meus colegas vereadores aqui presentes, a gente sabe que é um tema que vai impactar bastante a gente, então a importância de entender, de trazer para a população, né, essa implementação e o quanto ela vai trazer benefícios para a nossa cidade. Então, que todos, né, façam a sua participação, façam as suas contribuições para que a gente possa avançar e desenvolver nosso município. Muito obrigada. Muito obrigada, vereadora. Neste momento, passo a palavra ao senhor Wesley Marques, presidente da Comissão de Acompanhamento do PGIRS, para suas considerações. Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos, dizer que essa data é um marco histórico para nós, que nós estamos fazendo um trabalho já, começando o trabalho, igual o doutor Fernando falou, é um trabalho que, querendo ou não, ele depende de todos nós para que ele seja realizado. Cuidar desde casa, cuidar desde a rua, de tudo. Então, nós estamos começando esse trabalho. Com certeza ele vai ter um resultado muito bom, porque depende da população toda para contribuir com isso. E assim, só quero desejar a todos uma boa reunião hoje, bom compartilhamento para a gente poder crescer mais ainda essa entidade. E fazer com que tudo aconteça, que a Secretaria de Obras ela não faz nada sozinho. Ela depende de todos nós para poder fazer isso aí. Mas que com todos juntos nós vamos chegar lá. Obrigado. Muito obrigada.
Aberta a audiência, o dispositivo se desfaz e passamos agora para a exposição técnica. Para tanto, convido a equipe técnica responsável para a elaboração dos estudos para assumir a palavra e agradeço aos membros do dispositivo, os quais podem retomar seus lugares no plenário. Na oportunidade, eu gostaria de memorar que a Ana Júlia, ali à frente, ela está com as fichas de credenciamento para manifestações verbais ou escritas. Então, aos que desejarem, durante a exposição técnica, realizar as suas perguntas, poderão chamá-la para que façam as suas manifestações. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Renata, sou engenheira sanitarista ambiental, faço parte da equipe técnica que desenvolveu o estudo, e hoje o nosso objetivo, como foi muito bem colocado pelo pessoal da mesa, é estar apresentando o que foi feito, o que é o plano e como que ele vai funcionar de uma forma bem objetiva. Então, o que é o plano? De certa forma, ele vai ser um manual de como que o município vai se comportar em relação à gestão de resíduos. Desde a coleta, transporte, destinação final, quais são as ações, quais são as metas, e ele vai estar sempre atrelado em tudo que o município for desenvolver. Desde um processo de licitação, uma obra pública que ela vai se implantar, ele vai ser uma referência. Então, ele tem dentro do plano fases. A primeira fase foi o diagnóstico. Esse diagnóstico se iniciou lá no estudo da concessão, então foi-se levantados dados. Dentro desse processo do estudo foi identificado a necessidade e a obrigatoriedade de se desenvolver o plano, e hoje nós estamos aqui para apresentar para a sociedade. Um outro ponto importante, por que isso é obrigatório? Ele é uma exigência que o município resolveu fazer porque acha interessante? Não. Ele é uma obrigação que já deveria ter sido feita lá em 2010, quando nasceu a Política Nacional de Resíduos. Então, ele não é um documento que ele não é um documento que nasceu hoje. Ele é um documento que já deveria existir há muito tempo. E dentro desse documento, ele vai trazer toda a base legal. Então, nós temos o histórico, a Política Nacional, que nasceu em 2010. Em 2020, veio o Marco de Saneamento, onde trouxe obrigações, inclusive em relação à meta de reciclagem, redução de resíduo que vai para o aterro, reforçando o que estava na Política Nacional. Em 2007 também, a questão do saneamento básico mapeou toda a questão de resíduo e os componentes necessários. E o município, tem a lei complementar que obriga a ter a elaboração do plano também. Então, se o município não fizesse esse plano, qual a consequência? Simplesmente perde recurso federal no decorrer do tempo. Então, ele não é um plano para se ter, para suporte de tela, que a gente costuma dizer, como aconteceu muito com os planos de saneamento no estado todo. Então, ele deve ser uma ferramenta que vai ser aplicada e utilizada. Como que ele foi feito? Durante o desenvolvimento dos estudos, então, a gente teve todo um levantamento do embasamento legal, as leis municipais, os indicadores, o porquê fazer, o que deveria ser seguido. Em cima disso foi feito um levantamento de campo, a cidade foi estudada para verificar quais eram os problemas, as necessidades que tinham para se propor soluções em metas e ações. Desenvolveu-se um prognóstico que define meta, a infraestrutura, como que vai se pensar, e hoje nós estamos na fase da audiência pública. Então, nós consideramos a situação atual do município e o que precisa ser feito para que ele atenda às determinações da Política Nacional de Resíduos. O fluxo do resíduo hoje em Pontes Lacerda. Então, todo o processo ele vai considerar a geração. Hoje o município ele tem uma geração aproximada de 860 gramas por habitantes. Praticamente quase 1 quilo de lixo por pessoa a dia é produzido no município de vocês. Esse é um dado que, quando a gente compara ao nacional, ele gira na casa de 500, 600 gramas. A média do nosso estado é isso mesmo. Existem municípios no estado do Mato Grosso que chegam a gerar 1 quilo, 1,2 kg de lixo por pessoa. Depois da geração, a gente tem todo um processo de acondicionamento. Então, o plano também ele vai trazer dentro do prognóstico algumas ações de como tem que ser feito esse acondicionamento dos resíduos na rua. Ele tem uma meta também. Além disso, a coleta hoje no município ela é feita dentro de um processo de concessão, que faz a coleta em todo o perímetro urbano. Aproximadamente por mês gira em torno de 1.200 toneladas que são recolhidas.
O resíduo hoje ele passa por um processo de transbordo, ou seja, não tem um aterro sanitário no município implantado, esse resíduo vai para uma área provisória, transitória, e daí ela vai para um aterro sanitário licenciado no município de Vilhena. O resíduo de vocês ele vai para um outro estado atualmente. Esse local de transbordo, ele vai passar por um processo de regularização, né? Ele fica localizado na área do antigo lixão municipal, e como eu coloquei, o destino hoje vai para um aterro sanitário devidamente licenciado. Os desafios que a gente encontra hoje, o município de vocês, ele tem um crescimento extremamente acelerado, então a gente verifica isso quando a gente analisa o crescimento populacional, que o plano também apresenta, e considerando esse crescimento, as ações elas vão ter que ser sempre pensadas, né? Essa tendência que a gente observou de novembro de 2024 até maio de 2025, a gente também tem que levar em consideração que vocês iniciaram um processo de concessão. Então, hoje não há mais desvio de resíduo, tudo que é coletado é devidamente destinado. Então, é natural que a gente tenha um crescimento e depois uma estabilização em relação a isso. Outro ponto importante que a gente analisou durante os estudos é o que tem dentro do resíduo, do que ele é composto. Como que eu vou estabelecer uma meta do que eu vou separar, do que eu vou reciclar, se eu não sei o que ele tem dentro dele e qual a composição? Então, o que nós identificamos durante o estudo de gravimetria? Que hoje cerca de 44% do resíduo ele é resto de alimento e folhagem. Desses 44%, um grande volume dele, cerca de 11%, é folha, que o pessoal acaba separando, colocando em sacola e a coleta acaba recolhendo. Seria um potencial de compostagem. A reciclagem, nós temos 34% do material que poderia ser aproveitado. O que a gente sempre tem que levar em consideração quando a gente analisa esses dois itens é que nem tudo que é reciclado, que é material reciclado, pode ser reaproveitado. Então, hoje a gente tem um desafio muito grande no nosso estado em relação a isso, que nós não temos uma indústria recicladora. Então, parte desse resíduo, ele acaba indo para o aterro sanitário, porque ele não tem comercialização. Então, é um desafio muito grande, que todos os municípios no estado vão enfrentar, e que a gente precisa mudar esse cenário. E como que muda isso? Quando nós passarmos a ter um material devidamente separado, um material de qualidade, isso vai chamar a atenção de indústrias para que se tenham esse processamento. Então, é um processo de extrema importância, bem como também a gente precisa entender a necessidade de devolver o material e cobrar de quem a gente compra que a embalagem seja feita com material que tem como ser reciclado. Isso é um ponto de extrema importância que a gente precisa considerar também. Um instantinho. Em relação ao coprocessamento, esses resíduos aqui, eles são resíduos de resto de madeira, pneu, entulhos e tecidos que tem como você reutilizar. Por exemplo, o pneu. O pneu ele pode ser triturado e usado como combustível, né? Já acontece no nosso estado. Então, existe uma porcentagem que acaba indo para a coleta domiciliar, que de fato não deveria. E se nós fôssemos aplicar exatamente tudo isso aqui fosse feito de forma certinha, separado, nós teríamos somente 12% que deveria ser destinado para o aterro, que de fato é rejeito. Só que isso não é uma realidade que acontece na prática, não só no município de vocês, mas a nível nacional. A gente acaba encaminhando praticamente 80% de tudo que a gente gera para o aterro, ou porque não tem separação, ou porque não tem para quem destinar. Então, isso é uma realidade a nível nacional. Como que está funcionando o sistema de coleta? Nós temos hoje, então, ela já é executado por uma empresa privada, são 32 pessoas envolvidas, ela tem uma frota própria e atende todo o perímetro urbano do município. Esse é o roteiro de coleta, que é vinculado ao contrato de concessão, e ela vai se fazendo conforme cada rota pré-estabelecida na cidade. Além da coleta normal, o município já iniciou a implantação da coleta seletiva num formato piloto, somente nessa área delimitada de verde. Ah, mas como que está tendo coleta seletiva se eu não tenho para quem destinar, isso acaba indo para o aterro? Isso realmente é o que acontece hoje. Mas por que se iniciam ações pontuais? A gente só vai começar a ter resultado quando a população entender a necessidade de separação.
Como muito bem foi colocado, dentro do processo de concessão, existe uma obrigação da concessionária dela implantar um ecoponto, dela implantar uma central de triagem para receber esse material e ser separado. Como que daqui a 1 ano e meio a gente vai ter essa estrutura implantada e a população não sabe como que separa o resíduo? Então, a ação de coleta seletiva, ela inicia antes mesmo de você ter o local, para que você tenha a conscientização da população. Ou seja, ela vai ter que entender o porquê que ela vai separar e para onde esse resíduo vai ser encaminhado. Um outro ponto de extrema importância, e isso é uma das questões transitórias dentro também do processo de concessão e dentro do plano também, hoje o município não possui uma estação de transbordo devidamente licenciada operando. Ele tem uma estação de transbordo provisória, que foi implantada na área do antigo lixão, que era o local onde o município destinava os residuantes, carregava num caminhão e mandava para o aterro sanitário. Por que que essa é uma situação transitória? O nosso estado demanda de um licenciamento ambiental. Como que eu vou parar de destinar o resíduo se eu não tenho uma estrutura pronta? Então, a gente trabalha com esse processo. Então, dentro do processo de concessão, existe uma questão lá estabelecida em que a concessionária vai operar nesse formato durante, no máximo, 2 anos. No primeiro ano, ela tem que fazer o licenciamento de uma nova unidade, implantar essa unidade e iniciar a operação dela obrigatoriamente no 2º ano de concessão. Então, nós estamos hoje na fase da licença prévia já emitida e a licença de instalação emitida para a implantação dessa infraestrutura. Esse é um modelo de como ela de fato vai funcionar. Ela é um local coberto, com coleta. Aqui nessa parte é colocado esses contêineres e o caminhão descarrega na parte de cima. Quando enche, ele é transportado até o aterro sanitário. Então, ele é um processo que demanda um licenciamento ambiental. E isso tudo vai ser de responsabilidade de operação da concessionária durante os 35 anos e, após o término do contrato, ele retorna para o município, se assim for a intenção ou se o contrato não for renovado. Outra questão, conforme eu já coloquei, então, hoje o resíduo de vocês ele é destinado para um aterro sanitário privado. A concessão, ela estabelece, e o plano vem como regra também, na seguinte situação: o município tem que destinar corretamente o resíduo dele. A contratação que o município fez é que a empresa que ganhou o processo, ela é obrigada a destinar corretamente. Se ela vai implantar um aterro aqui na cidade, é uma opção dela. Se ela vai continuar transportando para a Vilhena, também é uma escolha dela, mas ela tem por obrigação destinar corretamente, e o município tem que cobrar e fiscalizar o local de destinação final. Isso é algo importante. Em relação aos resíduos de saúde, o plano também ele analisou e ele verifica os pontos que há necessidade de coleta que são de responsabilidade do município. O que isso significa? Se eu tenho um consultório odontológico, uma clínica privada, ela não é atendida pela coleta normal, porque a obrigação de destinar esse resíduo é de quem gera. O plano ele vai trazer as regras de como o município vai gerir as 12 unidades que ele possui. Então, nós passamos em cada uma dessas unidades. No plano, vocês vão ver registro fotográfico de cada uma delas. E a gente conseguiu identificar, durante a realização do plano, a necessidade de alguns ajustes em relação a acondicionamento, capacitação do pessoal envolvido. E lá no prognóstico vai ter as ações de como o município vai ter que proceder em relação a desde a correta separação, a hora que ela for contratar uma empresa para prestar o serviço, esse processo de licitação ele vai ser vinculado às ações obrigatórias do plano. E lá tem o que a empresa precisa apresentar: licenciamento ambiental do caminhão, MTR de transporte, a licença do local da destinação. E uma das questões que a gente precisa ter muito claro, que quando o município faz uma terceirização de serviço, não significa que terminou a obrigação dele, inicia a etapa de fiscalização. E isso inclui, inclusive, que pelo menos uma vez por ano, o município se desloque ao local onde esse resíduo hospitalar está sendo destinado conforme contratação e verifique se de fato isso está acontecendo. Isso é uma obrigação de fiscalização. Porque a corresponsabilidade, se essa empresa que foi contratada não está destinando corretamente o resíduo, ela volta para o município. Então, é de extrema importância que isso seja feito pelo poder público. E que essas ações
sejam vinculadas ao processo de licitação e acompanhadas. Então, isso também é uma das questões que vai precisar ser ajustada na parte administrativa da execução. Outro ponto que a gente também analisou foi a questão dos resíduos de construção civil no município. O que a lei determina? A obrigação de destinação final desse tipo de resíduo é de quem gera o resíduo, exceto o pequeno volume nas residências. O que seria isso? Eu vou fazer uma reforma na minha casa, vou trocar uma janela de lugar, vou gerar 4 bolsas de ráfia, que equivalem mais ou menos a 1 metro cúbico. Isso a prefeitura vai receber no ecoponto que vai ser implantado. Se eu for construir uma casa, se eu for construir um prédio, eu dependo de ter o meu plano de gestão de resíduos e contratar alguém para receber esse resíduo. Não é obrigação do município tratar resíduo de construção civil ou volumosos que são gerados pela iniciativa privada. Isso é muito claro na lei, gente. Então, não é algo que a prefeitura não quer fazer, ela não pode fazer por lei. Mas, aqui no município de vocês, uma das questões que foi considerada dentro do processo lá de concessão é a implantação do ecoponto para receber o pequeno volumoso. Os grandes poderão destinar nessa infraestrutura que ela está sendo implantada, poderão, desde que paguem a destinação final para a empresa que está operando, para que essa conta não volte para o município. O que o município fez foi fornecer a infraestrutura para que quando essas empresas forem fazer a destinação, eles já tenham um local e uma redução de custo, mas a obrigação de destinar, mesmo que o município não tivesse essa infraestrutura, é de quem gera o resíduo. Isso é estabelecido na política nacional. Outra questão, então, conforme eu coloquei, o grande desafio que é a geração de resíduo nessas reformas. Não há uma área licenciada hoje no município e é o descarte irregular em terrenos baldios, que se você andar pela cidade, você observa isso ainda. Então, isso é algo que o plano vai ter que ter uma fiscalização para reduzir isso. Claro que nada é do dia para a noite, gente. Tem um processo transitório de implantação. Não tem como o município sair notificando todo mundo se não tem um local correto para destinação ainda. Então, isso também é algo que vai ser trabalhado dentro da execução do plano. A necessidade urgente de uma área de triagem, esse item também ele vai ser contemplado lá dentro da execução do ecoponto, e a solução, prevista é a implantação de um ecoponto central para receber esse material que vai ser gerado no município. Uma outra questão aqui em relação aos resíduos que também foram estudados é os resíduos de poda, capina e varrição. Esse resíduo, a responsabilidade de destinação da limpeza pública é do município na varrição e limpeza de ruas. Se eu tenho minha casa, eu tenho muita árvore, eu vou gerar um volume muito grande, eu passo a ser um grande gerador e eu preciso programar a minha destinação. Esse resíduo de limpeza pública, ele também vai ser recebido no ecoponto. Lá ele vai ser triturado, vai ser encaminhado para uma questão de compostagem, mas também vai ter que ter um acompanhamento e cronograma de coleta. Então, isso também é uma ação que vai estar prevista dentro do plano para que a administração pública execute. Outra questão importante que o plano vai trazer também é a logística reversa. O que seria essa logística reversa? A gente está no estado extremamente agricultura em grande escala, vocês devem ter ouvido falar já a logística na embalagem de agrotóxico. Isso se aplica não só para essa embalagem, mas também para outras embalagens também. O que seria isso? Quando eu faço a compra, eu sou obrigada, por lei, eu como consumidor, fazer a destinação final desse resíduo para onde eu comprei. É isso que a lei determina. Então, o plano ele vai trazer um regramento para que, curto, médio e longo prazo, isso seja implementado e cobrado. Na prática, o que isso significa? Por exemplo, eu tenho uma revenda de eletrodomésticos. Eu, como empresa que revendo, preciso entrar em contato com a indústria que eu compro, que eu estou comercializando, e perguntar para eles qual a ação que eles vão fazer para me devolver o que eu estou comercializando. Na prática, é isso que tem que ser feito. O que isso impacta na questão pública? Se eu tiver esse processo funcionando de forma correta, eu tenho redução de custo no poder público, no que ele destina e o que ele vem pagando pela destinação final. Então, isso vai ser uma mudança de hábito no meio empresarial que ele vai precisar ser implementado, que são os acordos setoriais. Ontem a gente teve uma reunião com os vereadores, eu inclusive comentei na saída isso. Existem situações, por exemplo, que o município pode buscar esses acordos setoriais diretamente por ele, quando tiver toda a infraestrutura estabelecida, e buscar incentivo.
para que essas empresas apliquem ou façam alguma ação dentro do município. Uma das questões prioritárias dentro do plano que vem da política nacional, toda ação ela sempre vai considerar evitar a geração, que se tenha uma redução dessa quantidade, sempre pensando em reutilizar, reciclar. Se eu não conseguir fazer nada desses 4 itens, eu vou sempre ter um processamento e, no final, uma destinação. Então, isso é a regra geral que se tem que seguir dentro da política nacional e no plano, em todas as ações. Por isso que a logística reversa ela é algo importante. Eu tenho que evitar a geração. Um exemplo nítido, gente, se vocês pegarem embalagem de água, antigamente ela era bem rígida, hoje ela é mais mole. Isso não é por acaso. A indústria reduziu o volume de material que ela joga no meio ambiente porque a responsabilidade de reciclar cada garrafa que ele coloca no mercado é dela e não do poder público. Hoje isso está indo sempre o poder público pagar a conta, por quê? A população não separa, não tem uma correta organização, não tem uma infraestrutura, e isso acaba indo para o aterro sanitário ou lixão. Mas a regra é que isso não aconteça. A longo prazo, a gente vai começar a observar essas ações. Em relação a catadores, aqui no município de vocês não existe uma cooperativa, uma associação instituída, organizada, então ela é uma ação obrigatória que o município desenvolva isso, tente organizar. Existe cerca de 10 catadores, pelo que a gente conversou ontem, houve um aumento em relação ao último levantamento que a gente fez, cadastrados, então essas pessoas vão passar por um período de capacitação e vão ter que se organizar para serem inseridos dentro do processo. Por quê? A central de triagem que vai ser implantada, ela vai ser entregue à prefeitura pela concessionária para que a prefeitura destine um operador. Esse operador ele pode ser e prioritariamente deve ser uma associação ou uma cooperativa que vai operar essa separação, comercializar esse material e ter uma receita para ela. Dentro do plano, existem os critérios para que a cooperativa consiga se adequar a esse processo. Então, desse momento que vai iniciar a implantação até o início da operação, que gira em torno de 1 ano e meio, no máximo 2 anos, é o prazo que essa cooperativa tem para se organizar e ser capacitada para operar essa infraestrutura. Por que tem que ter essa organização dentro da cooperativa? Porque a prefeitura tem meta de redução de volume que vai para o aterro sanitário que precisa ser cumprida. Seja ela executada pela associação ou seja ela executada pela iniciativa privada. Todo o serviço de saneamento, pelo marco legal e pela política, ele é regulado. O que isso significa? Já existe uma agência reguladora que ela vai verificar essas metas e informar a base do governo federal do que vocês estão cumprindo, que é as informações do Sinisa. Então, são metas que vão precisar ser cumpridas. Por isso, a organização de forma de execução. Como eu coloquei as metas, então, a gente tem aqui, dentro desses próximos 20 anos, o volume reduzido de resíduo encaminhado para o aterro, com uma meta de redução de 7,4%, que precisa ser recuperado, a inclusão dos catadores com a criação da cooperativa, a área técnica para a infraestrutura de inicialmente um ecoponto até o final de 2034, um segundo ecoponto a ser estudado ainda. Então, são 2 ecopontos previstos no plano para implantação. E a questão da economia circular, que é aumentar a comercialização do material e reduzir os custos operacionais. De uma forma objetiva, as metas, então, elas vão estar divididas em períodos de imediato, curto, médio e longo prazo. Cada ação que está prevista dentro do plano, ela tem um programa de ação. Então, lá no prognóstico, vocês vão ver um programa que explica como que será feita a criação da cooperativa, a implantação do ecoponto, a questão da coleta seletiva em 10% da cidade, que já vem sendo executado, e o licenciamento da central de triagem são questões obrigatórias que devem ser concluídas até o final de 2027. Isso tem que ser feito. Seja pela concessionária ou se não houvesse um processo de concessão, o município precisaria implementar essas ações. Em relação a curto prazo, que é de 2038 até 2031, a central de triagem precisa estar operando, a coleta seletiva aumentar o roteiro de atendimento e ter uma recuperação de material reciclado de 4,6% em relação ao que é gerado e um aumento dos postos de trabalho na parte de reciclagem em cerca de 30%. Então, isso são ações previstas no plano que precisam ser cumpridas. A médio
a gente vai ter a implantação de um segundo ecoponto, que vai demandar estudo de viabilidade financeira, econômica e local de implantação, aumento da coleta seletiva, um aumento maior da redução de material reciclagem e início de uma compostagem em escala piloto. Essa compostagem, gente, ela não considera você estar fazendo o composto do resíduo orgânico gerado nas casas. Isso pode ser estudado perante projeto piloto, mas é principalmente a parte de poda e capina que precisa ser compostado, que não tem justificativa você mandar resto de árvore e de folha para um aterro sanitário. Então, isso precisa ser feito composto. E a longo prazo, 100% da cidade atendida com coleta seletiva, um aumento na recuperação no final de 7,4 de recicláveis, ou seja, se eu reduzir o volume que vai para o aterro, automaticamente eu aumento a minha recuperação, a compostagem de orgânicos e funcionamento da questão da logística reversa. Na prática, o que isso vai mudar? Como que isso vai funcionar? A criação da cooperativa, para gerar emprego e renda, o ecoponto, que vai ser o local que a população vai destinar móveis antigos, a questão da logística, resto de construção civil em pequena escala, para acabar com o descarte irregular. A implantação da coleta seletiva para reduzir o volume que é gerado para o aterro e ter renda para a cooperativa. A central de triagem que vai ter que ser implantada e inserida para a cooperativa, associação, ou se não houver essa opção, a operação pela iniciativa privada, caso não consiga organizar a associação. A educação ambiental, ela é quesito obrigatório, tanto em ações executadas pela prefeitura como pela concessionária que ganhou o processo. Dentro do processo de concessão, eles têm também, durante o que a gente analisou também, a obrigação de implementar esse programa de educação ambiental e a questão da compostagem. Então, as principais ações, o que vai mudar em prática na cidade, são esses processos. Uma cooperativa, ecoponto, coleta seletiva, central de triagem, educação ambiental para que tudo isso funcione e a compostagem. O que significa a responsabilidade compartilhada? A obrigação do poder público, ela existe, mas existe também a obrigação da população. Deveres e obrigações são de ambos os lados. Então, eu como cidadão, eu preciso separar, embalar e respeitar o horário de coleta. Isso é determinação da legislação federal. Então, não é opcional eu colocar o resíduo no horário certo, eu embalar de forma correta e destinar isso de forma correta. Isso pode ser multado se eu não fizer. Então, isso é uma obrigação do cidadão. A obrigação do poder público é coordenar, fiscalizar e educar. Ou seja, a criação do plano de gestão de resíduo, ele é uma ferramenta de gestão para que isso aqui aconteça. E ele vai fazer toda a coordenação e fiscalizar os demais envolvidos. Ele pode executar? Pode, com certeza. Em algumas ações ele vai fazer. Os grandes geradores, eles são responsáveis pela destinação final do resíduo deles, podem utilizar a infraestrutura da coleta pública, pode, perante pagamento de tarifa diferenciada, e o setor empresarial precisa se organizar em relação à logística reversa de embalagens também, para que a gente consiga desenvolver e atender as metas do plano. Como eu coloquei, o que é a responsabilidade do cidadão, então? É separar, embalar, colocar no horário certo, devolver o que ele for comprar em relação à logística reversa, pilha, eletrodomésticos, buscar os acordos setoriais e os pontos de destinação e não jogar resíduo na rua. Isso são ações básicas que precisam ser implementadas pela população e seguidas, né, educadas. Em relação ao grande gerador, o que traz de mudança a implementação do plano? Quem são esses grandes geradores? Supermercado, indústria, hospital, shopping ou algum ponto comercial que gera acima de 120 litros dia, ou seja, 3 ou 4 sacos daquele de resíduo grande, ele já é um grande gerador. Uma residência não gera isso por dia. Então, o que vai acontecer no decorrer do tempo? Quando se iniciar a discussão de questão de implementação de cobrança e tudo isso são quesitos analisados para você diluir o custo para a população. Então, é de extrema importância que isso seja divulgado e essas pessoas compreendam a necessidade. Por exemplo, eu tenho uma indústria. Por lei, eu sou obrigado a buscar o acordo setorial e destinar o resíduo de forma correta. Se eu não fizer isso, eu vou pagar mais no que eu vou destinar para a coleta normal. Isso é uma coisa lógica. Senão, quem gera menos vai ter que pagar a conta. É assim que funciona na prática. O que vai ser feito?
Um exemplo, eu vou ter um atacadão grande aqui na cidade. Eu tenho que ter uma coleta própria. Se eu não for atendido pela prefeitura perante cobrança, eu tenho que contratar. Tem que ter o meu próprio plano de gestão de resíduo que vai determinar o que eu vou gerar, como eu vou tratar e para onde eu vou destinar. Isso é obrigatório para emissão de alvará. Então, é um processo que vocês vão precisar organizar com a Câmara de Vereadores, com capacitação, uma estrutura dentro do município para que isso seja de fato executado. Mas, como eu coloquei desde o início, não é algo de hoje para amanhã. Primeiro eu preciso explicar o porquê que vai ser feito, como que vai ser feito, ter um período de adequação para que a população compreenda que forma que ela vai agir e que o empresário se prepare para isso. Então não é nada do dia para a noite com multa que vocês vão conseguir resolver. Tem que ter um processo de preparação. E pagar pela destinação final. A questão do entulho de construção civil é aquilo que eu coloquei. O pequeno gerador, quem gera até 1 metro cúbico mês, vai destinar isso para o ecoponto de forma gratuita. Então, eu vou fazer uma reforma pequena na minha casa, eu tenho algum eletrodoméstico para descartar, eu vou levar isso até o ecoponto. Ah, eu não tenho condição de transportar esse resíduo até o ecoponto. Cabe à prefeitura futuramente estabelecer, quem sabe, um roteiro de coleta para atender esse tipo de situação. Então, também é uma ação que pode vir a ser pensada, mas o local de destinação ele já está em fase de implantação. A questão do grande gerador, que é quem gera mais de 1 metro cúbico de entulho por dia, ele precisa ter estrutura própria dele. Ou seja, vou construir uma casa, o engenheiro, quando for fazer o projeto, ele já tem que pensar nisso aqui. Não adianta simplesmente carregar e levar no antigo lixão da cidade, que isso agora provavelmente logo vai ser fechado, não vai mais receber e vai ter que dar a destinação final correta. Então, isso é uma obrigação. A questão da logística reversa, como eu coloquei, o que a lei determina? Recolher embalagens, pilhas, baterias, pneus e eletrodomésticos é uma obrigação do fabricante. O consumidor ele precisa ter isso muito claro e saber aonde que ele vai destinar. As embalagens elas precisam ser recicladas e o que fiscaliza isso são os acordos setoriais. Então, isso é uma obrigação que já vem sendo discutida desde 2010, mas ela não é fiscalizada. Então, acaba que, como ninguém fala, o poder público paga a conta. Então, isso é uma ação que vai precisar ser implementada. O que é o compromisso da prefeitura? Ela precisa garantir por uma questão obrigatória. Indiferente de ser executada pela iniciativa privada ou por ela tem que garantir o atendimento de coleta. Isso é a obrigação dela fazer. Ela vai ter que fazer. Vamos imaginar que não consigam continuar o contrato de concessão, ela tem que dar um jeito de executar. Isso é requisito obrigatório. Ela tem que coordenar o plano. Tudo que nós estamos colocando no prognóstico, ela vai precisar desenvolver uma infraestrutura de fiscalização e acompanhar as ações. Senão, não adianta ter plano. Não adianta fazer tudo isso. Não adianta escrever, não adianta ter meta, não adianta ter ação, se não trazer isso dentro da administração como algo transitório de governo para governo. Quando se faz transição de um governo para o outro, precisa-se desenvolver um relatório dessas ações, o que foi feito, o que falta fazer, para que isso vire rotina e monitorar indicador. A cada R$1 investido em saneamento, vocês reduzem 4 de gasto com saúde. Ninguém analisa esse número. Então, é algo que vocês precisam criar o hábito de buscar isso. Quando vocês implementaram o fechamento do lixão, o que reduziu de incidência de saúde nos postinhos? É um número que vocês precisam conhecer, porque isso é economia. Isso é resultado de ação ambiental. Então, é um dado que precisa ser estudado e que as pessoas não têm o hábito de analisar. Apoiar a questão dos catadores também é um critério obrigatório, mas aí a gente sempre tem que ter em mente. Eu preciso apoiar, mas eu preciso que a associação entenda que ela também tem deveres e obrigação a serem cumpridos. Então, o plano ele traz um regramento para isso também. Fiscalizar e monitorar os grandes geradores e principalmente os contratos terceirizados que o município tem. Contrato de concessão, terceirização de resíduo hospitalar, terceirização de mão de obra de capina e poda que vocês têm aqui na cidade. É dever do município fiscalizar e cobrar a correta execução desse serviço. Então, isso é quesito básico, precisa ser feito. A educação da população, que é estabelecer programas de educação e ter isso em forma constante nas escolas, isso é um quesito obrigatório também. Os próximos passos, como que vai acontecer? Hoje nós estamos na audiência pública.
Agora, até o dia 12, o dia 14, é o período de contribuição que a gente vai receber todas as dúvidas e que se tiver hoje na audiência ou posteriormente, seja na página, seja aqui, seja buscando a prefeitura, esse processo é justamente para isso. Ontem, inclusive, na reunião com os vereadores, eles até pontuaram a questão da área rural, como que ia ser feito. Então, isso também é um ponto que eles vão estar colocando para a gente adaptar isso dentro do plano, que foi uma colocação que o pessoal colocou, a necessidade de atendimento nas áreas rurais também. Isso, aos poucos, vai ser implementado, mas demanda um estudo de viabilidade. Não é simplesmente, a partir de amanhã, eu vou passar recolhendo resíduo sem ter uma programação. Até mesmo porque a área rural, ela tem muito grande gerador, que são as fazendas, que têm a obrigação de ter isso organizado. Então, a gente precisa pensar numa infraestrutura que ela seja viável e que ela, de fato, aconteça. Então, o plano ele vai pensar a curto, médio e longo prazo como que vai ser feito isso. Então, o município vai ter que fazer um estudo, vai ter que analisar quais são os principais pontos para implantar um ecoponto. Não adianta sair implantando o ecoponto em cada comunidade sem ter uma organização. Como que esse resíduo vai ser coletado? Quem vai coletar? Como que eu vou cobrar isso da população posteriormente? Porque uma das fases do plano e que vai precisar ser trabalhado com programação é que o serviço de limpeza pública ele tem que ser cobrado obrigatoriamente da população. Isso não é uma opção que a prefeitura tem. Ela pode arcar, se ela quiser, com todos esses custos, desde que ela tenha uma fonte de receita que não seja vinculada e que não acabe alterando saúde e educação. Então, isso é algo que precisa ser pensado. Tudo isso que eu falei para vocês em relação à logística reversa, às ações, em monitoramento de indicadores, eles precisam acontecer, porque mais cedo ou mais tarde, vocês vão precisar implementar uma cobrança da população desse serviço, e vocês precisam, eu digo vocês, tanto quem está nos vereadores ou a população, entender o que está sendo feito e fiscalizar. Então, isso é um fato. Não tem como fugir, senão isso é renúncia de receita e ela se estende não só ao CPF do prefeito, ela vai em cadeia até o final do ciclo. Secretário, a questão de vereadores também, se não houver uma aprovação de dotação, tudo isso precisa ser pensado. Então, o plano ele serve para que vocês consigam estruturar todas essas ações. Nós estamos falando de algo que deveria ter iniciado em 2010, nós estamos em 2026. Então, não vai ser em 1 ano ou em 6 meses que vocês vão fazer o dever de casa que deveria ter começado lá em 2010. Isso é fato. O marco legal de saneamento tem ainda, o município vai ter que pensar que até 2033 ele tem que universalizar o saneamento. Ou seja, todo mundo vai ter que ter acesso a água, esgoto e resíduo até o final de 2036. 33, aliás. Mas isso vem sendo discutido de 2007, nós estamos em 2026 e ainda o Estado e o país estão apanhando para conseguir implementar. Então, é algo que precisa ser pensado. Após esse período de contribuição, a gente vai analisar e incluir, verificar a necessidade de alteração, caso tenha. Esse projeto ele vai ser remetido para a Câmara de Vereadores com uma minuta para aprovação. O plano pode ser aprovado via decreto, mas por opção da administração pública, ele vai passar para a Câmara de Vereadores para que se tenha uma discussão e que se analise isso em detalhes. Ontem a gente já teve uma primeira conversa com os vereadores, e aí depois disso aprovado, aí sim vai iniciar a implantação disso, se tudo acontecer dentro do cronograma, início de 2027 essas ações do plano precisam começar a ser implementadas. Então, até o final do ano agora, é o prazo que se tem para aprovar, para se programar o orçamento do ano que vem, como que vocês vão fazer as ações que o município vai ter que ter, pensar em qual vai ser a infraestrutura que o município vai montar para fiscalizar e acompanhar, porque o Ministério Público vai fiscalizar, o Tribunal de Contas vai fiscalizar e os órgãos fiscalizadores vão acompanhar o processo. Então, isso precisa ser estruturado. E a Prefeitura precisa entender que a ação do plano ela não é simplesmente coleta e transporte, ela abraça tudo que o município for fazer. Um exemplo nítido é o processo de licitação. Ele precisa considerar a logística reversa. Vou contratar uma empresa para fornecer toner para a impressora. Ela tem que vir buscar o casco do toner e dar o destino final. Isso é obrigatório. Então, isso precisa ser estruturado dentro do município. E o monitoramento e revisão. O plano ele tem que ser revisado obrigatoriamente a cada 4 anos, conforme os ciclos de vocês. Então, a cada 4 anos se analisa tudo que foi feito, se monitora, se verifica, olha, esse programa aqui não deu muito certo, vamos reestruturar.
por isso que o município precisa ter uma infraestrutura de acompanhamento. Cada serviço lá dentro do prognóstico, eu não consigo trazer todos os itens em detalhes para não se estender muito, mas quem olhar o prognóstico vai verificar que tem uma tabela de indicadores que são vinculados ao Sinisa. O que seria isso? O governo federal tem uma plataforma que o município anualmente é obrigado a informar os indicadores de saneamento. O que é colocado lá? Quanto gasta, o que coletou de resíduo, o que recuperou. Esses itens, eles são monitorados e fiscalizados com indicadores. Então, um exemplo, o contrato de concessão de vocês. Ele tem um indicador vinculado que tem que ser monitorado e medido. Se a concessionária não atingir aquele índice, ela vai ter sanções que vão ter que ser aplicadas a ela. Esse serviço não é executado pela iniciativa privada. Indiferente disso, a agência reguladora vai verificar e vai solicitar que o município apresente esses indicadores e como ele está fazendo. A parte de informações desses dados via governo federal, a gente esteve conversando com o pessoal da agência e provavelmente vai sair alguma resolução que o município vai ser auditado nas informações. Então, não é simplesmente informar sem saber o que está informando. Então, a tendência é que, se não se começar a olhar água, esgoto e resíduo com senso de responsabilidade, vocês vão começar a ter sanções sendo impostas ao município. E não é só o município, a população também precisa entender. Eu brinquei até aqui, que para mim encher isso aqui eu devia ter colocado no banner que a discussão ia ser quanto vai pagar a taxa de lixo. Isso aqui ia estar cheio, que aí dói no bolso. Agora, entender por que o município tem que fazer, a obrigação que ele tem e o que tem por trás disso, é algo que a gente vai precisar passar para a população. Porque ninguém quer saber o que faz com o lixo. O pessoal coloca na porta e o problema é de quem? Da prefeitura. Se tiver que ir lá fora recolher a sacola de lixo depois que colocou, já não pega na mão porque eu vou me contaminar. Então, assim, a gente vem trabalhando com resíduo há mais de 20 anos já, o que vocês puderem imaginar no estado e fora do estado, tanto eu quanto o César, a gente já observou, e é um processo de formiguinha, e é um processo que você vai levar anos para ter o resultado positivo em pequenas ações. Mas ele só acontece quando ele virar algo que ele vira enraizado na forma de execução, seja do serviço público e seja da iniciativa privada. Até que não se mudar essa chave, nós vamos voltar daqui 4 anos, vamos discutir essas ações e nada vai ter acontecido. Então, hoje a gente precisa pensar, e o plano vem para isso, para que o município tenha um regramento para que a população fiscalize, para que a Câmara de Vereadores acompanhe e fiscalize, e para que os órgãos fiscalizadores também tenham o norte do que foi assumido. Então, na base, ele tem que ser aquilo que eu coloquei lá no começo, um manual. E não o que aconteceu com os planos de saneamento que a gente viu no estado, que todo mundo tem o plano, mas se alguém perguntar se alguma ação foi seguida, praticamente nada foi feito. Então, esse é o objetivo do plano. Eu agradeço. São muitas informações que precisam ser detalhadas lá no projeto. Se tiver qualquer dúvida, além agora da parte de questionamento, vocês podem enviar os questionamentos lá na página da Prefeitura. Elas vão ser analisadas e publicadas posteriormente. A gente vai abrir agora, então, para a fase de perguntas e questionamentos. Quem tiver, ou seja escrito, ou seja verbal, ergue a mão que a gente leva o microfone para vocês. Muito obrigada. Alguém ainda tem manifestação de interesse para fazer pergunta? Se tiver, levanta a mão que a Ana Júlia vai até vocês fazer o credenciamento. Então, encerrado o credenciamento para perguntas, nós temos apenas um, e das 3 perguntas, talvez apenas uma seria cabível no momento. Senhor Rogério Adriano Menezes, pergunta a respeito de lixo no Rio Guaporé. O senhor tem 1 minuto para explanar a sua pergunta, tá? Bom dia a todos. Em primeira instância, eu queria te perguntar por que as 2 outras não são cabíveis. Eu vou ler as suas perguntas aqui, então.
lixo no Rio Guaporé, rancho na barranca... eu não entendi aqui. Rancho na... Como é que é? Rancho na barranca do Rio sem imagens de reserva. Ah, tá. Essa segunda, por que ela não pode ser respondida? Como a gente leu no edital, só para o senhor entender, nós não discutimos a questão de regularização ambiental. Então, ela se enquadraria, seu Rogério, como algo que não é objeto do plano, né? Então, ela é uma questão de regularização. Ações que... vou entrar lá no mérito só para te orientar por ser engenheira ambiental, que elas estão muito vinculadas à responsabilidade tanto do proprietário da área, se é área rural, o CAR e a sua devida regularização, né? Claro que cabe não ao município também, em parceria com a SEMA, a fiscalização. Então, se o senhor tem isso evidenciado em algum local, o que eu oriento o senhor como engenheiro ambiental? Que o senhor busque o órgão de fiscalização, a SEMA. Você tem uma forma de denúncia, seja ela via ouvidoria ou seja ela na própria página da SEMA, para que a SEMA demande uma fiscalização no local e aí sim as medidas cabíveis de multa ou de regularização sejam implementadas, tá? Então, por que quando ela colocou isso, é porque eu não tenho como juntar isso num processo do plano, porque a discussão é resíduo, tá? Eu não sei se eu consegui explicar essa questão. Em relação à construção civil, calçadas, o plano, ele traz a regra de quando a obra for acontecer, como que eu tenho que proceder. Isso se aplica tanto a obras públicas como privadas. Um exemplo, a prefeitura vai fazer a construção de um hospital. Mesmo que seja uma obra pública, ela é obrigada a seguir o regramento que está no plano, né? Agora, se a sua pergunta estiver vinculada à construção de calçadas, isso não é mérito de discussão nesse plano. Por isso que a gente colocou no edital, só para o senhor entender, o motivo da gente selecionar a pergunta. Porque senão a gente discute questões que eu não vou conseguir responder dentro do projeto. Eu não sei se essa sua pergunta em relação à construção de calçadas era essa, mas o plano vai ter a regra do que a prefeitura tem que fazer com o resíduo. A obrigação de implantar a calçada, aonde implantar, ela não é discutida dentro desse plano. E a questão do rio Guaporé, a questão de destino, quero escutar a pergunta do senhor para mim ver se eu consigo responder. Tá bom. Tá bom? Ok, muito obrigado. Então, vamos primeiro lá na primeira pergunta. Isso aí, você pode repetir, por favor? Lixo no Rio Guaporé, redes de proteção. Por exemplo, eu sou catador de lixo no Rio Guaporé, amigo do Rio Guaporé há vários anos, e a gente tem muito problema com o lixo. O que acontece? Essa questão da rede é até uma ideia, porque a gente vem estudando dentro do grupo nosso do Rio Guaporé, por exemplo, se tivesse algumas redes dentro dos córregos urbanos que não chegasse todo esse lixo lá, já ajudaria. Porque, infelizmente, a nossa população não tem educação. Essa é a realidade. Então, o nosso rio está acabando. Essa é a questão. A segunda questão, quando eu te falei aí, rancho na barranca do rio, porque o rio que eu estou te falando aqui é dentro da cidade. Então, o que está acontecendo? Eles estão construindo, estão colocando até essas calçadas na barranca do rio. Então, lixo, você pode passar no Rio Guaporé, que é de fora a fora, saco de lixo. Então, a minha questão em respeito ao Rio Guaporé é isso. E em relação a obras, o que acontece? Nós temos uma cidade que as nossas calçadas, elas são abandonadas. Carro velho, carreta velha, árvores sem podar. A construção civil vai lá construir, o cara chega e joga um caminhão de areia na calçada, a chuva leva tudo para os bueiros. Então, no meu ponto de vista, isso é tudo prejudicial. E uma ideia, por exemplo, em Várzea Grande, eles usam bag. Chega com areia dentro de um bag, ela não vai correr para o rio. Então, o meu ponto seria isso. Agora eu entendi a pergunta do senhor, perfeitamente. Vamos pela ordem aqui. Em relação ao rio, essa ação que o senhor colocou, ela entraria dentro dos programas de acompanhamento. O plano, ele analisou principalmente perímetro urbano. O rio está na área urbana. Se você for executar as ações do plano, a tendência é que se reduza o destino dessa forma que o senhor está falando. Mas como que isso vai acontecer? Lembra que eu falei de ter uma fiscalização ativa da prefeitura e uma participação ativa da população em denunciar de forma clara quem está fazendo errado? Primeiro ponto.
construção em área urbana próxima a córregos tem que seguir o que está previsto no plano diretor e, de fato, ter um licenciamento. Então, esse ponto em relação à construção, o que tem em vínculo com o plano? A fiscalização. Se houver uma fiscalização ativa e o plano tem que ter, o município vai ter que evidenciar e autuar quem está destinando de forma incorreta o resíduo se há coleta no local. Então, isso é um ponto primordial que vai ter que ser ações pelo município. O segundo ponto em relação à rede no rio para recolher esse resíduo, o plano ele vai ter que trazer dentro da educação ambiental algumas ações que mostrem isso para a população e se houver a necessidade de implementação, desde que tenha um processo de licenciamento, isso pode acontecer. Tem um biólogo aqui que pode até complementar, eu não posso simplesmente estender uma rede no rio sem saber que espécie de peixe tem lá e se isso vai prejudicar ela. Olha a complexidade. Né? É um córrego? Entendi. Então, o que eu sugiro aqui para a gente propor no plano é que se tenha uma ação prevista lá de verificação disso para que se estude ações pontuais. Né? Então, isso. Mas aí volta a falar para você, gente. A gente evita isso se a população entender que ela não pode jogar lixo lá. É o básico. Né? Então, assim, o que a fiscalização tem que fazer? Multar quem está destinando e realmente multar, isso vai ser possível, e fiscalizar. Porque toda ação que envolve, hoje a gente tem um país e um estado com legislações ambientais extremamente rigorosas, sempre tem que olhar isso. Eu quero fazer com a boa intenção, mas eu sou impedida porque tem uma lei que fala isso não pode ser feito. Mas eu entendi a colocação do senhor, extremamente pontual, importante. E com relação à questão das calçadas, o município, com a implementação do plano e uma infraestrutura, ele vai ter que começar a autuar. Se eu vou construir uma obra, hoje para vocês terem uma ideia, o município tem uma legislação de como que o resíduo tem que ser acomodado na calçada durante uma obra. Tem um decreto municipal aqui no município que tem inclusive o desenho da caçamba. Então, isso é uma das questões que o que acontece? Eu entendo a preocupação do senhor, não é só aqui. A prefeitura vai ter, por obrigação do plano e por fiscalização, autuar quem não está fazendo certo. O plano ele vem para fortalecer isso. Hoje a legislação do município de vocês ela é extremamente detalhada em muitos itens que eu até comentei ontem. Essa da forma de acomodação das caçambas na rua é algo que segue padrões de São Paulo. Mas na prática não acontece porque precisa de fiscalização e principalmente, gente, as 3 perguntas que o senhor colocou, elas são importantes e acho que é bem pontual, mas a gente precisa entender que nada vai acontecer se a população não compreender o que ela tem que fazer. Quantos aqui são da população e todo mundo mora na cidade? Mas a gente, presente bairro, tem alguém aqui? Escola? Tem ninguém. Agora, aquilo que eu volto à brincadeira. Se tivesse colocado lá no dizerzinho que a gente ia discutir cobrança, ia encher. Agora, e a obrigação que eu tenho que seguir? Então, isso que nós vamos precisar mudar na população. Cultura. E ela só acontece com insistência e com medição de indicador. Implantei uma ação de coleta seletiva. Implantei uma ação de fiscalização orientativa nessa área que o senhor falou. Vamos observar o que eu consegui melhorar no Rio. Isso dá trabalho, gente. Dá trabalho e tem que ter infraestrutura. Por isso que o plano prevê essa organização. Mas, assim, em relação a essa questão, só voltando das calçadas, e em relação à questão do lixo no rio também, é diferente da ação. Se eu evidencio, eu tenho que denunciar. Porque as ações dos órgãos fiscalizadores só acontecem perante denúncia, infelizmente. Olha o que eu acho, por exemplo, se existe um plano, e a lei municipal, não pode usar calçada, não pode estragar calçada. A prefeitura tem lá 5, 6 fiscais. Eu não acredito, assim, não vejo com responsabilidade minha, sair denunciando um por um. Eu acho que esses 5 funcionários municipais tinham que estar lá e pegando o ponto. E uma série não acontece, só autuado quem é denunciado. E os fiscais fazem o quê? Não, eu entendo. Por isso que o plano tem uma ação, seu Rogério, que vai trazer a capacitação focada em resíduo. Porque hoje o fiscal, não existia uma regra, não existia uma lei. Então, existem decretos perdidos no meio da legislação que ninguém conhece. Se eu chegar numa casa dessa como fiscal e eu não ter essa segurança jurídica, não tiver uma capacitação, eu não tiver uma orientação, eu não vou conseguir resolver o problema. Então, por isso que o plano vem
para justamente essas questões que o senhor está colocando, a prefeitura vai ter que se organizar, né? Eu entendo a colocação do senhor perfeitamente, mas infelizmente eu vou ter que voltar para o foco do resíduo, porque não é mérito da audiência. Entendo perfeitamente o que o senhor está colocando, mas o que eu quero deixar claro para o senhor: eu como cidadão ou qualquer pessoa, infelizmente a gente tem que exercer a função de denunciar às vezes, porque a infraestrutura pública, não só de vocês aqui, em todos os locais que a gente vem, é muito pequena para muita coisa que tem que ser feita, e sem capacitação às vezes. Então o plano ele vem para fortalecer isso, tá? E em relação à questão do rio, a gente vai pontuar e estabelecer num programa que seja analisado isso a longo prazo, ações pontuais por ser uma questão de descarte de resíduo. Não, entendi, perfeito. Tá, nesse momento nós encerraremos as manifestações, tendo em vista que não houve mais credenciamentos de pergunta. Memório que ainda encontra-se disponível no sítio eletrônico da Prefeitura a documentação para consulta pública até o dia 12 de julho. Outras manifestações podem ser encaminhadas ao e-mail constante no edital. E no mais, nós agradecemos a explanação técnica feita pela equipe e a presença de todos vocês. Desejamos a todos um bom dia e agradecemos a presença.